Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, indo muito rapidamente aqui falar do nosso pré-jogo. Vai começar o Campeonato Brasileiro, vai voltar o sofrimento, o Santos vai voltar a campo contra o Fluminense lá no Maracanã. É um jogo sempre complicado, né? O Santos não tem assim, um retrospecto muito bom contra o Fluminense lá. Inclusive nos últimos jogos, a última vitória foi ruim para o Santos, que foi aquele de 2018, salvo engano, quando o Jair Ventura era treinador e... Não, foi em 17 que foi ano de Copa América. E o Santos acabou vencendo com o gol no último minuto do Bruno Henrique e acabou segurando o Jair Ventura durante mais tempo. Então, difícil ter boas lembranças do Fluminense lá no Maracanã. Mas, sábado, 4h30 da tarde, o Santos vai entrar no antigo maior estádio do mundo para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. Antes de começar a falar do vídeo, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. E deixe seu like, deixe seu comentário, interage com a gente, diga o que você acha dessa partida contra o Fluminense. E vamos falar então um pouco dessa nossa escalação. Santos que já reuniu os relacionados todos, já fez toda a lista e sem tirar a ausência de Sanches. Por quê? Como eu falei no giro de notícias de ontem, o Santos está com 6 estrangeiros no seu elenco e apenas 5 podem ser relacionados. Então o Sanches acabou sendo o escolhido para estar ausente e foram relacionados então o Goulart, que é chinês e é titular, então obviamente iria, o Johan Julio, o outro equatoriano que é o Brian Angulo e os uruguaios Velázquez e Rodrigo Fernandes. Então o Sanches acabou de fora aí. Faz sentido, ele não vinha sendo escalado mesmo, também não chegou a entrar bem, então era mesmo a mais possível das ausências. Outras ausências para esse jogo são John, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho, o Kaique, que quebrou o nariz no jogo contra o Banfield, enfim, pôs o nariz no lugar lá e tal, vai demorar um pouquinho para voltar. E o Ângelo e Léo Batistão, que estão também voltando de lesão. O pessoal já tá voltando mesmo aos treinamentos, mas ainda não foram relacionados. E o Juan também não foi por opção do treinador. Então o Juan Seco não vai estar nessa viagem. Os nossos centroavantes serão mesmo o Marcos Leonardo e o Angulo como opções para o time. Leio aqui no Diário do Peixe a matéria do Guilherme Lesnock falando sobre as possíveis mudanças e a provável escalação para o jogo de amanhã. Aguardei até esse momento, tô meio no apuro, porque daqui a pouco vou viajar, mas estava esperando aqui sair a escalação e segundo o Guilherme Lesnock do Diário do Peixe, a provável escalação do Santos é João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart, Johan Julio, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Então nós temos aí algumas mudanças para o time que enfrentou o Banfield. Destaco aqui as mudanças dos laterais. Então Madison e Lucas Pires, que são de ofício mesmo, e o Lucas Pires vinha bem melhor que o Felipe Jonathan, assumem possivelmente essa titularidade. O meio de campo vai permanecer o mesmo, então com 2 volantes, William Maranhão e Rodrigo Fernandes, algo bastante criticado pela torcida, principalmente a presença do William Maranhão. O Rodrigo Fernandes foi considerado como um bom estreante contra o Banfield, mas o William Maranhão não foi. Poderia ter sido expulso, correu risco, tomou alguns cartões. E aí um ataque interessante de Johan Julio, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Interessante também que o Lucas Barbosa vai sair para a entrada do Johan Julio, que na minha concepção era mais um meia do que um ponta, assim, mais um meia atacante do que um ponta. Vai ser interessante ver o que o time, o que o Bustos está pensando. Até para ver se às vezes o Johan Julio e o Ricardo Goulart não jogam centralizados e o Marcos Leonardo um pouco mais na ponta. Enfim, não sei. Vamos ver sábado, 4h30 da tarde. O Lucas Braga mantido, né, também é um pouco um jogador que vinha sendo contestado aí pelas últimas partidas, segue como titular. A gente sabe muito bem que o Lucas Braga é aquele jogador que é muito voluntarioso, ele se apresenta muito na marcação, ele tem muita
assim, muita vontade mesmo, muita raça, santista e tal, mas não é assim um primor de técnica, né? E o Lucas Barbosa já estava melhor. Mais uma dessas mudanças aí, acho que as mudanças mais controversas, digamos assim, seriam mesmo a saída do Lucas Barbosa e a manutenção do William Maranhão como titular. Principalmente pela questão de ter dois volantes, né? O que eu espero com isso é que pelo menos o time não dê espaços para jogadores como o Ganso, que fez 2 jogos bons aí na final do Carioca. Parece que jogou muito bem também contra o Oriente Petroleiro. O Fluminense que vem de vitória na Sul-Americana, depois de ter sido eliminado na pré-Libertadores. Enfrentou o Oriente Petroleiro, venceu por 3-0. Parece que o Ganso foi bem, não assisti o jogo, não posso falar. Mas não é exatamente um meio de campo rápido, né? Assim, com o Ganso e tal. Espero que eles pelo menos consigam segurar esse ataque do Fluminense. E aí torcer para ter um pouquinho mais de criatividade e talvez o Johan Julio recuar um pouco para não ter tanta distância dele para os volantes, que foi muito o que a gente viu contra o Banfield, né? Muito chutão para frente da zaga, pouca criação de jogadas, pouco o meio vazio, as laterais pouco exploradas, até por ser Marcos Guilherme, enfim, Felipe Jonathan mais uma vez mal. Então, não que o Madison seja esse lateral, e a gente sempre vem falando, o Madison não é exatamente também um grande lateral, um lateral completo. Para mim, ele é muito mais centroavante e ponta do que lateral propriamente dito. Mas com 2 volantes, talvez o Madison fique um pouco mais livre mesmo e o Maranhão faça essa cobertura da lateral, e espero que de maneira competente. Pro outro lado, o Bauerman e o Maicon fazerem o meio e segurar as costas do Lucas Pires, que sobe mais mesmo, que não marca tão bem, mas pelo menos como lateral cruzando, lateral ofensivo, ele é bem melhor. E aí o Rodrigo Fernandes vai sobrar para tentar fazer uma transição um pouco melhor pro Johan Julio talvez ser esse articulador. Então eu acho que essas são as possibilidades que estamos vendo, porque não adianta colocar Ricardo Goulart e Marcos Leonardo e não ter uma pessoa no meio, um jogador no meio que faça a bola chegar neles. Mais uma vez o Bustos parece não tentar o Pirani, eu estava com bastante esperança que ele tentasse um esquema de jogo que privilegiasse o Pirani, mas aparentemente isso não vai acontecer ainda nesse jogo. E como eu disse, assim, o que eu espero de um treinador, e eu falo isso desde sempre, e principalmente desde que a gente tem o canal, é que o treinador aprenda, que o treinador busque evoluir, que o treinador tente melhorar, que o treinador estude o adversário. O Bustos se mostrou, assim, né, tentou nas entrevistas mostrar que é um cara que estuda, então espero que ele tenha estudado o Fluminense de uma maneira talvez menos temerosa do que com o Banfield, porque eu acho que ele deu a impressão que ele estudou o Banfield e falou: os caras jogam com bola aérea, vou meter todo mundo alto aqui, 3 zagueiros e 2 volantes. Mas o Banfield não era esse nível de qualidade técnica a ponto de você colocar tanta gente na defesa e matar o seu ataque. Então eu acho que tem que ser uma análise muito completa, mas sem temor, assim, sem abdicar do ataque, como o Santos fez contra o Banfield, até o momento que estava com um a mais. Então eu espero que o Santos tenha um desempenho melhor, espero que o Bustos tenha organizado o time melhor. Não sei se essa escalação vai ser ideal, e eu espero que ele, depois de ter colocado o Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, ele tenha a moral de olhar para o time e falar: gente, tentei, vocês viram, não deu certo, meus titulares são aqui o Lucas Pires e o lateral direito que me couber, no caso é o Matos. Então é só isso que eu espero, um treinador que aprenda com os seus erros, que estude muito, tanto o Santos quanto o outro time, e que com isso evolua, que melhore o time. O Santos não precisa meter goleada. Depois de 16 dias parado, deveria pelo menos mostrar um futebol melhor. Mas ainda assim, eu acho que o jogo também mostra muita coisa, então eu espero que ele aprenda com o jogo, aprenda com os times que ele mandar em campo, com os times que ele enfrentar, e que melhore. Eu quero evolução, eu quero um time que talvez não jogue tão bem contra o Fluminense, mas que já jogue melhor do que contra o Banfield, e que na quarta-feira jogue melhor do que contra o Fluminense, e assim sucessivamente, e que mostre um padrão de jogo que seja eficiente e que consiga resultados. Certo, pessoal? Então, muito tenso, muito nervoso, mas estaremos lá
acompanhando lá em Curitiba, na verdade, que eu estarei tomando minha cerveja, acompanhando o jogo do Santos contra o Fluminense, sábado, 4h30 no horário de Santos. E, enfim, torcendo muito para que essa escalação funcione e que o Bustos tenha conseguido tirar o melhor de seus jogadores nesse período de treinamento. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo. Continue acompanhando o nosso canal, sofrendo conosco, que o sofrimento é muito, não falta. E no mais, deixe seu like, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E bora sofrimento, pra cima deles. Abraço.